E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo, mais uma vez, estarei trazendo minhas análises do mercado financeiro, do mercado de ações. E dessa vez é sobre os IPOs. Eu vou falar sobre, em retrospectiva, como foi o comportamento dos IPOs na Bolsa de Valores. Lembrando que muitas pessoas falam que não investem em IPOs, mas todas as empresas da Bolsa de Valores são IPOs. A questão é o momento de entrada. Geralmente os IPOs entram num preço superestimado para poder abrir capital. Certamente os donos, os controladores vão querer ter o maior ganho possível, já que é muito caro para fazer esse tipo de promoção. E colocar na Bolsa de Valores as ações, eles querem entrar no melhor preço possível. Então, quanto mais alto for o preço, quanto maior for a euforia no mercado, melhor vai ser o negócio para os controladores que querem lançar as suas ações na Bolsa de Valores. Caso contrário, eles nem sequer lançariam. Só que a maioria dos IPOs oferecem esse risco no início. Depois de um certo tempo, depois de tempos operando na Bolsa, a gente já começa a ter a capacidade de poder escolher se entramos ou não. Já que andou bastante tempo, a gente conseguiu ver a prova, quanto que vale realmente aquela empresa, a gente já começa a poder fazer análises de entrada. Caso contrário, ninguém investiria em nenhuma ação, já que todas são IPOs. Então esse preconceito com os IPOs não são com os IPOs em si ou com a qualidade das empresas que estão entrando. O problema é o preço que está entrando. Se a gente olhar, a maioria dos IPOs, mais de 70%, desses que entraram em 2020 e 2021, todos estão performando muito mal. E não é uma performance tipo, estou perdendo 15%. Não, estou perdendo 60%, 70%, 80% do meu rendimento. Então, é algo muito preocupante, né? As pessoas perderam muito dinheiro e quando isso acontece, geralmente, a tendência é as pessoas criarem aversão a risco das empresas. Então, o pessoal fica um tempo desacreditado das empresas, quando na verdade seria um momento mais interessante de entrar, já que agora o preço está muito melhor do que o preço do lançamento dos IPOs. Só que é justamente esse mau humor com relação ao mercado que faz os preços ficarem então lá embaixo. E nesse vídeo eu quero trazer 5 pontos relacionados a IPOs, relacionado ao comportamento dos IPOs, que podem ajudar você a tomar decisões melhores com relação aos seus investimentos. O primeiro ponto para saber se você deve entrar ou não em um IPO é esperar pelo menos 3 ou 4 anos. Então, a gente acaba deixando às vezes de pegar uma alta inicial, porque geralmente o IPO entra subindo por um determinado tempo, um curto prazo de tempo, mas ele continua subindo durante um determinado tempo. Só que é melhor perder a oportunidade de ter esse ganho e não correr nenhum tipo de risco de queda, já que a maioria dos IPOs, depois de um certo tempo, vai sim tomar um baque muito forte. Portanto, a questão não é entrar em IPO ou não, a questão é esperar um certo tempo, uns 3, 4 anos, e nesse tempo fazer uma análise com relação esses IPOs que estão entrando. Estudar se essas empresas têm uma certa longevidade, elas são de capital, enquanto eram de capital fechado, quantos anos ela possui, quantas crises elas enfrentaram, qual que são os resultados médios que essa empresa tem, qual o crescimento que ela tem nesse tempo, quem são os controladores, se são pessoas honestas, sérias, pessoas que têm uma visão de longo prazo. Então, em 3, 4 anos, você vai ter a capacidade de fazer essa análise. Depois de ver o que aconteceu, mesmo que você às vezes possa até pagar mais caro ou o mesmo preço do IPO, é muito melhor que você correr o risco que tem grandes chances de acontecer. E 2021 foi um dos momentos mais violentos de quedas de IPO, pelo simples motivo de que os juros estavam lá embaixo. Certamente os lançamentos vieram com esse juro baixo. O juro baixo atrai capital para a Bolsa de Valores e logo a gente teve uma das rampas mais rápidas e mais fortes de crescimento nos juros.
Então, de um cenário perfeito e extremamente otimista, a gente pulou para um cenário extremamente pessimista em um curto prazo de tempo. 2021 até 2022 foi o momento mais violento e depois a bolsa foi perdendo valor de forma gradual, devagarinho. Então, a gente está vendo todos esses IPOs minguarem devagar. Aqueles que estão mostrando mais resultados estão já embicando para cima, já estão se recuperando. Alguns ainda estão caindo, estão nas suas mínimas, mas não descarte a possibilidade agora de fazer investimentos em empresas de IPOs, porque surgiram IPOs interessantíssimos. O segundo ponto com relação a IPOs que é bom a gente analisar é olhar em retrospectiva IPOs antigos. IPOs lá de 2002, 2003, enfim, de muito tempo atrás e que se resistiram com o tempo. Por incrível que pareça, existem IPOs daquele tempo que hoje têm uma performance excelente. Só que se a gente olhar o espectro antigo, então olhar, digamos, quando ele foi lançado durante alguns anos, ele performou muito mal. A gente vê IPOs que caíram 80%, 90%. E depois, com o passar do tempo, eles se recuperaram, mostraram o seu valor, mostraram a que veio e tiveram uma recuperação gigantesca. Se a gente olhar o gráfico, dá a impressão que essa parte da queda dos 80% nem foi uma queda tão forte. Por quê? Porque a alta foi tão grande daí para frente que essas movimentações lá do início das suas negociações parecem até pequenas no gráfico. Só que já teve momentos muito ruins e essas empresas todas superaram essas dificuldades. Então não jogue tudo na fogueira, não pense que todas as empresas que entram na bolsa são cassino, porque não é bem assim. Se você souber analisar de forma mais clara os seus investimentos, você vai fugir de muitas furadas. Muitos IPOs entram de fato só para enganar o investidor e depois pular fora, mas nem todos são assim. Existem empresas boas, existem empresas que vão vencer no longo prazo e a oportunidade é dada justamente nesse momento, onde a gente visualiza oportunidades de preço de entrada em IPOs. As empresas já estão andando, algumas nem sequer pioraram resultados e a cotação está na mínima. Então é a grande chance de você escolher ativos de maneira mais eficiente e melhores preços. Lembrando que nesse vídeo não é nenhuma recomendação de compra e venda de nenhum ativo, é apenas uma análise que estou fazendo com relação ao histórico de IPOs desde que a bolsa faz IPOs. Então eu já estudei vários IPOs antigos. Muitos, claro, vão ficar pelo caminho, algumas vão fechar capital, mas se o investidor analisar bem a posição acionária, ver quem comanda a empresa, ele vai saber quais são os interesses por trás desses IPOs. Se o interesse é prejudicar o acionista, você fica longe. Se o interesse é fazer com que a empresa se desenvolva ao longo prazo, sem diluir o acionista, sem prejudicar o acionista, você segue firme. Terceiro ponto, refletindo um pouco o que eu falei anteriormente, é você estudar o interesse dos indivíduos daquela empresa. Às vezes você não vai ter acesso a tanta informação, mas existem algumas evidências que a gente percebe com base aos controladores, uma posição acionária dessa empresa, quem está de fato tomando decisões, quem faz parte do conselho. É interessante a gente ter essa visão, porque se for pessoas que têm uma visão boa e têm atitudes que beneficiam a empresa, a gente pode ter mais confiança que ela vai retornar a um patamar mais saudável de cotação. Porque existem muitas empresas que vão fazer IPO e vender a um preço lá em cima, captar recursos, depois que a cotação está lá embaixo, sem a empresa dar resultado, sem a empresa não fazer nada, às vezes ela vai começar a se recuperar. O que vai acontecer? Alguns farão o famoso OPA, que diferente do IPO é quando o controlador quer comprar de volta as ações do mercado e resgatar. E quando inicia esse OPA, às vezes o investidor vai ser obrigado a vender a um preço muito mais baixo do que ele pagou quando entrou na bolsa. Então, o controlador entra a um preço, vende a empresa num preço excelente, depois recompra lá embaixo num preço excelente para ele e prejudica todos os acionistas que estão investindo na empresa, fazendo de otário todo mundo que investiu. Se você estudar e saber mais ou menos quem são as pessoas que estão nesse conselho e entender os interesses por trás,
a chance de você errar é muito menor, a chance de você fazer bons investimentos é muito maior. Olhar a posição acionária dos controladores, se eles investem de fato na empresa, se tem programas de recompra e a empresa recompra bastante ações, são todos sinais que a gente percebe de que não estão querendo prejudicar o acionista. Quando existe o programa de recompra de ações é um bom sinal disso, porque daí não existe a empresa recompra as empresas, cancela essas ações. Então eu acho muito interessante porque ela gera valor para o acionista. Então esses sinais são muito importantes para você fugir dessas picaretagens da Bolsa de Valores. Quarto ponto é você estudar esse IPO logo de cara e olhar os resultados. Se a empresa continuar dando prejuízo durante um período longo de tempo e não se testar, digamos assim, uma empresa que veio para dar resultados, então a gente já vê vários IPOs que desde que entraram não deram nem sequer um trimestre de lucro, aí você não adianta nem o controlador estudar os controladores, o interesse da empresa, porque daí não vai ter resultados e não vai ter nenhuma base para sustentar a cotação. Então essas empresas vão ficar caindo pra caramba, vão fechar capital, alguém vai comprar elas, não sei, mas você tem grandes chances de perder dinheiro fazendo investimento em empresas assim. Então não fique torcendo para ter resultados numa empresa que você nunca viu um trimestre de resultado, então dificilmente vai dar certo. É diferente de uma empresa que já deu diversos resultados, já se provou vitoriosa ao longo do tempo e em algum momento está passando por dificuldade. Ela pode se recuperar, você já viu que ela tem a capacidade e o operacional da empresa gera resultados. Então você já sabe que em algum momento ela pode se recuperar. Agora essas empresas que já de cara começam dando prejuízo, só com promessas, a cotação sobe baseada em número de clientes aumentando, assim, fatores que não tem nada a ver com o resultado, você fica de longe dessa empresa. Existem diversas empresas que nem sequer o EBITDA é positivo. Portanto, esse tipo de empresa não deve nem passar nos seus filtros, porque elas nunca vão dar resultados. Você também não sabe se os balanços são confiáveis. Enfim, é melhor ficar de longe de IPOs que entram só com promessas e sem nenhum resultado. Isso parece óbvio, mas poucas pessoas seguem. Existem muitas empresas que os investidores simplesmente entram porque subiu muito num dia, eles querem especular, querem brincar, enfim, fazer as suas apostas. E o quinto aspecto interessante com relação a IPOs que você deve sempre se preparar agora tem a ver com o campo positivo. Quando você acerta um IPO, principalmente num setor, digamos, que é considerado mais sensível da economia, construção civil, varejo, enfim, setores assim mais de tecnologia, mais arriscados, você vai ter ganhos explosivos se tudo der certo. Só que é muito difícil você acertar esses movimentos, vão ser poucas empresas desses setores que vão dar certo. Portanto, analise muito bem e saiba que existem setores que têm mais dificuldade. Então você vai entrar em empresas, digamos que a gestão é boa, a equipe é boa, tem um histórico, mas o setor é mais frágil, então às vezes você vai acabar tendo prejuízos mesmo com a boa intenção da empresa, mesmo com o potencial da empresa você pode perder por causa da situação macroeconômica. Então existem empresas que quando a situação macroeconômica fica muito ruim, mesmo que os gestores sejam extremamente capacitados, inteligentes, com boas decisões, essa empresa pode ir mal por um bom tempo. Então esteja ciente disso. Veja que você tem que escolher setores com mais resistência. Saiba que o risco é proporcional ao retorno. Então, se você acertar de um setor mais arriscado, certamente você vai ter uma explosão de resultados. E os IPOs que dão certo geralmente sobem muito, porque a empresa já entra pequena e ela vai crescendo, crescendo, crescendo até chegar num patamar gigantesco. Então, essas empresas dão retornos fabulosos para acionistas. Se a gente pegar IPOs ali de 2010 ou até um pouco antes, 2006, tal, dos que deram certo, a gente vê explosões de ganhos assim fabulosos. Então, saiba disso. Não significa que você não pode arriscar, colocar um tanto nessas empresas, mas saiba que tem
esse risco sempre envolvido nesse tipo de empresa. Agora vai existir alguns setores mais seguros, assim, que você também vai poder ganhar bastante dinheiro, um pouco mais devagar, mas se derem certos, você também tem grandes chances de ter altos ganhos. Por serem empresas geralmente small caps, esses IPOs, se você tiver um acerto a longo prazo em alguma small cap, o seu ganho vai ser fabuloso, vai ser muito maior do que empresas que já estão mais consolidadas e que já estão mais dominando o mercado, digamos assim. Porque essas small caps ainda têm espaço para crescer, para ampliar e ganhar mais fatia de mercado. Então, esteja muito atento ao potencial de ganho que um IPO bem sucedido pode trazer. E não deixe que essas notícias, que são verdadeiras, a maioria dos IPOs vão mal realmente, mas não deixe que essas notícias desanimem você e façam você deixar de estudar e aproveitar, montar no cavalo de alguma empresa bem sucedida que é um IPO. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não for inscrito, se inscreva. Muito obrigado. Até o próximo vídeo do nosso canal.